Você sabia que existem palavras específicas que o Espírito Santo aprecia ouvir, mas que poucos cristãos costumam dizer? Prepare-se para descobrir algo que pode transformar sua vida espiritual. Desde os tempos antigos, a Bíblia destaca a relevância das palavras. Em Provérbios 18, 21, lemos: "A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." Isso nos revela que nossas palavras têm um impacto profundo no reino espiritual. Mas quais seriam essas palavras que o Espírito Santo anseia escutar? O Espírito Santo exerce um papel indispensável na vida dos fiéis. Ele é o Consolador, o Guia e quem nos instrui em todas as coisas, conforme João 14, 26. A interação com o Espírito Santo é essencial para a nossa jornada cristã, e as palavras que escolhemos podem intensificar essa relação. Vamos focar agora na função do Espírito Santo na vida dos crentes, como mencionado em João 14, 26. Jesus assegurou que o Espírito Santo seria nosso Consolador e Mestre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Isso demonstra que o Espírito Santo é crucial para nos orientar e instruir em nossa caminhada espiritual. Portanto, a comunicação com ele é indispensável, e as palavras que usamos nessa interação têm um peso significativo. A Bíblia nos incentiva a manter um diálogo constante com o Espírito, permitindo que ele nos conduza, console e ensine. Utilizar palavras que agradam ao Espírito Santo pode intensificar essa conexão, criando uma relação mais próxima e significativa com Deus. Vamos explorar quais são essas palavras e como podemos integrá-las ao nosso cotidiano para aprofundar nosso vínculo com o Espírito Santo. Uma das categorias de palavras que o Espírito Santo aprecia são aquelas de louvor e adoração. Em Salmos 22, 3, está registrado que Deus habita nos louvores do seu povo. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Isso significa que, ao louvarmos e adorarmos a Deus, criamos um ambiente onde sua presença pode se manifestar de maneira poderosa. Imagine um momento de adoração na igreja, onde todos estão unidos em louvor. A atmosfera muda. As preocupações do mundo parecem se dissipar e a presença de Deus se torna palpável. Este é o poder do louvor. O Espírito Santo age quando nossas palavras estão repletas de adoração genuína. Isso não se limita a um ato de cantar, mas é uma expressão sincera do coração que convida a presença de Deus a preencher o lugar. Louvor e adoração não precisam se restringir aos cultos na igreja. Podem ser praticados diariamente. Esteja em casa, no trabalho ou onde quer que você esteja, é possível adorar a Deus com palavras e atitudes. Essas expressões agradam ao Espírito Santo e convidam sua presença a estar conosco continuamente, trazendo paz, alegria e direção para a nossa vida. O Espírito Santo também responde de forma poderosa às palavras de confissão e arrependimento. Em 1 João 1, 9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." A confissão sincera atrai o Espírito Santo para operar em nossos corações. Confissão e arrependimento são pilares fundamentais na vida cristã. Em 1 João 1,9, encontramos a seguinte promessa: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Essas palavras não são apenas rituais formais, mas declarações impactantes que atraem a misericórdia e a graça de Deus. Quando confessamos nossas transgressões, reconhecemos nossas falhas diante do Senhor e buscamos seu perdão. Isso abre espaço para o Espírito Santo atuar em nossos corações, trazendo purificação e renovação.
A confissão genuína reflete humildade e dependência de Deus, características que agradam profundamente ao Espírito Santo. A Bíblia está repleta de exemplos de confissão e arrependimento, como o Salmo de Davi após seu pecado com Batseba. Em Salmos 51, Davi clama: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável." Salmos 51, 10. Este salmo é um exemplo marcante de como a confissão e o arrependimento podem trazer restauração e renovação espiritual. Incorporar essa prática em nosso dia a dia nos mantém em comunhão com Deus e sensíveis à obra transformadora do Espírito Santo. Demonstrar gratidão é outra forma poderosa de nos conectar com o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos orientados: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão abre portas para o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Não se trata apenas de responder a acontecimentos favoráveis, mas de adotar uma postura constante de reconhecimento das bênçãos de Deus em todas as situações. A gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva, ajudando-nos a focar nas bênçãos em vez de nos concentrarmos nas dificuldades. Quando expressamos gratidão, reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus, criando um ambiente de fé e esperança. Isso atrai a presença do Espírito Santo, que age poderosamente em um coração agradecido. Um exemplo bíblico de gratidão é encontrado na história dos 10 leprosos curados por Jesus, em Lucas 17, de 11 a 19. Apenas um deles voltou para agradecer e Jesus ressaltou a importância de sua atitude. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Lucas 17, 18. Esse relato nos ensina que a gratidão não apenas agrada a Deus, mas também pode trazer uma bênção adicional. Como Jesus disse ao homem: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." Lucas 17, 19. Cultivar um coração grato nos mantém conectados ao Espírito Santo e abre portas para maiores bênçãos em nossa jornada. As palavras de fé são indispensáveis na vida cristã. Jesus nos ensinou em Marcos 11, 23. "Qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito." A fé proclamada em palavras tem o poder de mover montanhas, tanto físicas quanto espirituais. A fé é o alicerce da vida cristã, e Jesus frequentemente destacou o impacto das palavras de fé. Em Marcos 11, 23, ele afirmou: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Este versículo é uma lembrança poderosa de que nossa fé, expressa por meio de palavras, tem o potencial de transformar situações. Declarar a fé é uma prática que pode trazer soluções milagrosas para circunstâncias aparentemente impossíveis. Quando falamos com fé, alinhamos nossas palavras com a vontade e o poder de Deus. Isso não significa apenas pensar positivamente, mas sim declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas. Um exemplo bíblico marcante está na história da mulher com fluxo de sangue, relatada em Marcos 5, de 25 a 34. Ela disse a si mesma: "Se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada." Sua fé foi expressa em palavras, e ao tocar em Jesus, ela foi curada instantaneamente. Jesus reconheceu sua fé e disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Marcos 5, 34. Este exemplo nos ensina que palavras de fé, quando pronunciadas com convicção, podem liberar o poder de Deus em nossas vidas. Vamos praticar diariamente a declaração de fé, confiando que Deus pode realizar infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. O Espírito Santo também aprecia profundamente as palavras de oração e intercessão.
Em Romanos 8, 26, lemos que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração fervorosa, guiada pelo Espírito, tem um impacto extraordinário no reino espiritual. A oração é nossa comunicação direta com Deus, enquanto a intercessão é uma forma poderosa de clamar a Ele em favor de outras pessoas. Em Romanos 8, 26, Paulo declara: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo revela que o Espírito Santo está profundamente envolvido em nossas orações, intercedendo em nosso favor quando as palavras nos faltam. A oração sincera e intensa, dirigida pelo Espírito, produz um efeito significativo no reino espiritual. Quando oramos com dedicação, o Espírito Santo age em nosso benefício e em favor daqueles por quem intercedemos. Um exemplo bíblico de intercessão é encontrado na trajetória de Moisés em Êxodo capítulo 32. Após o povo de Israel pecar ao adorar o bezerro de ouro, Moisés intercede intensamente por eles. Ele clama a Deus pedindo compaixão, e Deus responde à sua súplica, poupando o povo da destruição. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32, 14. Este exemplo evidencia o poder da intercessão e como Deus atende às orações genuínas de seus servos. Sigamos o exemplo de Moisés, dedicando tempo à oração e intercessão, permitindo que o Espírito Santo nos conduza e interceda em nosso favor, trazendo transformação e respostas divinas. Palavras de encorajamento são essenciais para fortalecer o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos exorta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Motivar os outros atrai a presença do Espírito Santo. O encorajamento é uma ferramenta poderosa para edificar o corpo de Cristo. Esse ensinamento nos revela a importância de usar nossas palavras para fortalecer e inspirar os outros. Palavras de encorajamento podem erguer os que estão abatidos, oferecer esperança aos que enfrentam dificuldades e fortalecer a fé daqueles que estão enfraquecidos. Quando incentivamos uns aos outros, criamos um ambiente de amor e suporte que agrada ao Espírito Santo. Um exemplo bíblico de encorajamento é Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação, ou Filho do Encorajamento. Atos capítulo 4, versículo 36. Barnabé foi um grande motivador na igreja primitiva, apoiando Paulo e outros discípulos em momentos de necessidade. Em Atos capítulo 11, versículos 23 e 24, vemos Barnabé encorajando os novos convertidos em Antioquia. E, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou feliz e os exortou a todos que, com propósito de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. As atitudes e palavras de Barnabé fortaleceram a igreja e ajudaram a propagar o Evangelho. Devemos seguir o exemplo de Barnabé, utilizando nossas palavras para motivar e edificar os outros, atraindo a presença do Espírito Santo e promovendo o crescimento espiritual no corpo de Cristo. Perdoar é uma ação poderosa que libera o mover do Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Palavras de perdão têm o poder de trazer cura e restauração. O perdão é um princípio essencial no cristianismo, e expressar palavras de perdão pode liberar o agir do Espírito Santo em nossas vidas.
Este ensinamento ressalta que o perdão é indispensável para manter um relacionamento saudável e aberto com Deus. O perdão não apenas beneficia a pessoa perdoada, mas também nos liberta de mágoas e ressentimentos. Quando perdoamos, permitimos que o Espírito Santo traga cura e renovação às nossas vidas. Um exemplo marcante de perdão na Bíblia é encontrado na história de José. Seus irmãos o venderam como escravo, mas anos depois ele se tornou uma autoridade no Egito. Quando seus irmãos o procuraram em busca de ajuda, José escolheu perdoá-los. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45:5. Esse gesto de perdão não apenas restaurou o vínculo entre José e seus irmãos, mas também cumpriu o plano de Deus para salvar muitas vidas. Assim como José, ao decidirmos perdoar, liberamos o agir de Deus em nossas vidas e naqueles que estão ao nosso redor. Vamos praticar o perdão diariamente, permitindo que o Espírito Santo traga cura e renovação a todas as áreas da nossa vida. Compartilhar nosso testemunho é uma maneira impactante de glorificar a Deus e influenciar outras pessoas. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, lemos: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nossos testemunhos podem fortalecer a fé e atrair o Espírito Santo. A história de vida é uma ferramenta poderosa para glorificar a Deus e tocar o coração de outros. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Este versículo destaca que nossos testemunhos têm um papel crucial na vitória sobre o inimigo. Quando compartilhamos o que Deus realizou em nossas vidas, não só damos glória a Ele, mas também encorajamos e renovamos a fé dos outros. Um exemplo bíblico de um testemunho poderoso está na história do homem cego curado por Jesus, em João, capítulo 9. Após receber a visão, ele foi interrogado pelos fariseus sobre como havia sido curado. Sua resposta, simples e direta, foi: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Esse testemunho, embora simples, glorificou a Deus e silenciou os críticos. Um testemunho de vida não precisa ser elaborado. A sinceridade sobre o que Deus fez é suficiente para impactar profundamente quem ouve. Vamos ser corajosos ao compartilhar nossos testemunhos, sabendo que eles têm o poder de inspirar fé, atrair o Espírito Santo e glorificar a Deus. Palavras de sabedoria guiadas pelo Espírito Santo podem transformar situações difíceis. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, somos incentivados: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. A sabedoria divina é um presente que devemos buscar continuamente. Ela é um dos dons mais preciosos que podemos receber. Esse versículo nos garante que Deus está disposto a conceder sabedoria em abundância àqueles que pedirem. Palavras de sabedoria inspiradas pelo Espírito Santo têm o poder de resolver problemas complexos e trazer soluções divinas. A sabedoria divina vai além do conhecimento humano. É a capacidade de enxergar as coisas da perspectiva de Deus e agir de acordo com sua vontade. Um exemplo bíblico notável é o rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão pediu a Deus: Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou de seu pedido e concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável, que se manifestou em várias ocasiões, como no famoso julgamento entre duas mulheres que reivindicavam a maternidade de um bebê. Esse episódio está registrado em 1 Reis capítulo 3, versículos 16 a 28. A sabedoria de Salomão trouxe justiça e paz ao seu reino. Assim como ele, podemos pedir a Deus por sabedoria e confiar que ele nos concederá.
Vamos buscar continuamente a sabedoria divina, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas da vida e usar nossas palavras para transmitir essa sabedoria a outros. A profecia é outra forma poderosa de comunicação espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, Paulo nos incentiva: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Palavras proféticas podem oferecer direção, motivação e confirmação da vontade de Deus. A profecia é um dos dons espirituais mais significativos. Esse dom nos capacita a edificar, consolar e exortar os outros, como resultado da inspiração do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, encontramos um exemplo bíblico de profecia na vida de Ágabo, um profeta do Novo Testamento. Em Atos capítulo 11, versículo 28, Ágabo previu uma grande fome que se espalharia por toda a terra. Essa revelação permitiu que a igreja se preparasse e ajudasse aqueles em necessidade. Outro exemplo é a profecia de Isaías acerca do nascimento do Messias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Essa profecia foi cumprida séculos depois com o nascimento de Jesus, trazendo esperança e redenção para o mundo. Palavras proféticas, quando verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo, têm o poder de mudar vidas e transformar situações. Vamos buscar com dedicação o dom de profecia, permitindo que o Espírito Santo fale por meio de nós para edificar a igreja e glorificar a Deus. O amor é o maior dos mandamentos e nossas palavras devem expressar esse amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo ressalta a supremacia do amor, destacando que sem amor, nossos atos não têm significado. Palavras de amor fortalecem e atraem o Espírito Santo. O amor é o princípio central do cristianismo, e nossas palavras devem sempre demonstrar esse amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo explica que sem amor, até os maiores dons espirituais tornam-se inúteis. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1. Palavras de amor têm o poder de fortalecer, curar e transformar vidas. Quando falamos com amor, refletimos o caráter de Deus, pois como está escrito, Deus é amor. 1 João 4:8. O amor deve ser a razão por trás de todas as nossas ações e palavras. Jesus nos deu o maior exemplo de amor sacrificial ao entregar sua vida por nós. Ele também nos deixou um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34 a 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Este amor é demonstrado em nossas palavras e ações. Vamos permitir que o Espírito Santo preencha nossos corações com o amor de Deus e expressar esse amor por meio de palavras que edificam, encorajam e fortalecem os outros, atraindo assim a presença do Espírito Santo e glorificando a Deus. Ser pacificador é uma característica de quem é filho de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus afirma: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Palavras que promovem paz e reconciliação são apreciadas pelo Espírito Santo. A paz é um fruto do Espírito e uma marca distintiva dos filhos de Deus. Ser pacificador não significa apenas evitar conflitos, mas também buscar ativamente a reconciliação e promover a paz onde estivermos. Palavras que promovem paz têm o poder de transformar situações conflituosas e trazer harmonia. Quando usamos nossas palavras para aliviar tensões, resolver desentendimentos e incentivar a reconciliação,
refletimos o coração de Deus e agradamos ao Espírito Santo. Um exemplo bíblico de pacificação é a história de Abigail, que interveio para evitar um confronto entre seu marido Nabal e Davi. Em 1 Samuel, capítulo 25, Abigail usou palavras sábias e conciliadoras para impedir que Davi matasse Nabal e seus homens. Por favor, perdoa a ofensa de tua serva, porque o Senhor certamente fará uma casa duradoura para o meu senhor. Pois tu lutas as batalhas do Senhor, e o mal não será encontrado em ti em todos os teus dias. 1 Samuel capítulo 25, versículo 28. Suas palavras de paz não apenas evitaram derramamento de sangue, mas também trouxeram bênçãos para sua casa. Vamos seguir o exemplo de Abigail, utilizando nossas palavras para promover paz e reconciliação, tornando-nos verdadeiros filhos de Deus e atraindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas e comunidades. A humildade é uma virtude que atrai a graça de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Palavras de humildade e submissão ao Senhor agradam ao Espírito Santo. A humildade é uma virtude essencial na vida cristã e uma qualidade que atrai a graça de Deus. Quando falamos com humildade, reconhecemos nossas fraquezas e a necessidade da ajuda divina. Jesus, nosso maior exemplo, demonstrou humildade em todos os aspectos de sua vida. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo nos exorta: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A humildade de Jesus é um modelo para todos nós. Suas palavras e ações sempre refletiam submissão à vontade do Pai. Vamos buscar viver com humildade, usando nossas palavras para exaltar a Deus e não a nós mesmos, atraindo assim a graça e a presença do Espírito Santo. Consagrar-se a Deus com palavras de compromisso e dedicação é essencial. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagrar-se a Deus significa entregar-se completamente, reconhecendo que pertencemos a Ele e desejando viver para a sua glória. Um exemplo bíblico de consagração é a vida de Daniel. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, lemos: Daniel, porém, resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Outro exemplo é Isaías, que respondeu ao chamado de Deus com palavras de consagração: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos seguir os exemplos de Daniel e Isaías, consagrando nossas vidas a Deus com palavras e ações de compromisso, atraindo assim a presença do Espírito Santo. Em tempos de desespero, palavras de esperança são como luz na escuridão. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, lemos: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Este versículo nos lembra que Deus é a fonte de nossa esperança. Quando falamos palavras de esperança, afirmamos nossa confiança nas promessas de Deus. Um exemplo bíblico é Davi, que frequentemente expressava esperança mesmo em momentos difíceis. Em Salmos, capítulo 42, versículo 11, ele escreve: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos seguir o exemplo de Davi, enchendo nossas palavras de esperança e confiança em Deus, permitindo que o Espírito Santo nos encha de paz e alegria, independentemente das circunstâncias. Agora que você conhece essas palavras poderosas que o Espírito Santo aprecia, é hora de colocá-las em prática.
Experimente o poder transformador dessas palavras e veja como o Espírito Santo se manifesta em sua vida de maneira nova e poderosa. Vamos orar juntos. Senhor, ajuda-nos a usar nossas palavras para glorificar a Ti e atrair a presença do Teu Espírito Santo. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, graça e poder. Em nome de Jesus, amém. Que cada um de nós veja o impacto dessas palavras em nossa caminhada espiritual e na vida daqueles ao nosso redor.